De acordo com a Spyglass, Pânico 7 ainda vai estar nos cinemas em 2025. A gente se pergunta como, já que a protagonista tá fora e ninguém do elenco anterior foi chamado de volta. O último rumor que tá circulando mostra como, nada menos do que trocar o elenco de uma vez. Será que isso pode dar bom ou é a fórmula para o fracasso? Vamos debater isso agora. Nerds de Woodsboro, Ezequiel aqui para mais um vídeo. Pânico 7 está se tornando um dos filmes mais problemáticos dos últimos anos, devido aos diversos acontecimentos que vem causando polêmica. Até o momento temos muita pouca coisa de oficial e uma porrada de rumores que vem circulando desde a estreia de Pânico 6, e muitos deles acertaram. E o rumor dessa vez diz que a Spyglass quer nada menos do que substituir todos os atores dessa nova geração de Pânico, trocar o quarteto top por outros atores. Antes de tudo, vamos dar uma olhada mais de perto nesse rumor. Lá por volta do dia 4, um novo rumor começou a circular à internet, e o rumor diz exatamente o seguinte, que a Spyglass está à procura de atores mais jovens para substituir o Core 4 em Pânico 7. A fonte é até confiada, foi o Beyond the Mask que trouxe a informação. A ideia é basicamente manter os personagens que já conhecemos do quarteto top, as irmãs Carpenter e os gêmeos Micks, ou seja, vendo desse ponto eles podem pretender finalizar mesmo a trilogia do quarteto top em Pânico 7, sem os atores que deram vida primeiramente aos personagens. E por que disso? Trocar os atores do Core 4. Bom, isso é até fácil de se dizer, a Spyglass está envolvida em um problema que ela mesma causou, que todo mundo sabe muito bem. Eles demitiram a Melissa Barreira, que era nada menos do que a protagonista, só que assim, o buraco é mais embaixo, pois antes da demissão da Melissa Barreira, não tínhamos noção se o Core 4 iria estar no filme, pois a demissão da Melissa Barreira chegou para nós e vimos que a única com contrato fechado para o filme era a Melissa Barreira. A Jenna Ortega, a Jasmine Soybrow e o Mason Gures, os nomes deles nem foram citados. A própria Jasmine revelou em uma entrevista que ninguém falou com ela nada sobre Pânico 7. Rumores anteriores apontavam que as únicas que estariam no filme seriam a Melissa Barreira e a Jenna Ortega. Mas a coisa toda azedou, pois a agenda da Jenna Ortega não bateu, isso de acordo com os rumores. Mais tarde veio outro dizendo que a Jenna Ortega não voltou por causa de cachê, que era até esperado. Logo após isso veio a demissão da Melissa Barreira. E por que a Spyglass quer trocar o quarteto top em Pânico 7? É uma forma que eles encontraram para resolver os problemas. Até onde vimos, o roteiro de Pânico 7 estava sendo reescrito. O que pode acontecer é que eles pretendem manter a história original de Pânico 7, e para isso eles vão precisar do quarteto top. E é fácil de se pensar. Ah, então é só chamar eles de volta. Eles chamam a Melissa Barreira, dizendo que voltaram atrás, pagam a Jenna Ortega e chamam a Jasmine e o Mason também. Parece simples, mas não é, porque assim, a Jasmine Soybrow e o Mason Gures, se chamarem eles, podem até voltar, a Jenna Ortega pagando o bastante pra ela também é possível, só que é aquilo, o cachê da Jenna Ortega é bem alto. Vamos lembrar que a Neve Campbell não voltou para Pânico 6 devido a cachê baixo, e olha que ela recebeu 5 milhões para estar em Pânico 5. E fazendo um paralelo, a Jenna Ortega recebeu nada menos do que 1 milhão por cada episódio de Wandinha, que foi uma mania global. Imagina quanto o cachê dela subiu atualmente. E em Hollywood é assim, quanto mais no holofote você tá, mais caro é o seu cachê. E em Pânico 6 ela não teve como pedir aumento, porque o contrato já estava assinado para Pânico 5 e Pânico 6. Mas para Pânico 7 é um novo contrato. Um outro ponto que não vejo muita gente falando é Melissa Barreira. A Melissa Barreira se mostrou extremamente injustiçada e indignada com a situação que foi sua demissão de Pânico 7, e se mostrou triste e revoltada com a situação. Então, o que nós devemos nos perguntar agora é se ela vai querer voltar a trabalhar com a Spyglass. Certamente ela gostou de viver sem Carpenter, esse papel atirou ela nos holofotes. Foi como Sam Carpenter que ela ganhou o título de Scream Queens, que se mostrou muito feliz fazendo parte de Pânico. Só que é aquilo, a Melissa luta por uma causa que a Spyglass não quis entender e bateram a porta na cara dela. E por isso a questão é, será que a Melissa Barreira vai querer voltar a trabalhar com a Spyglass? É nisso que devemos pensar.
Mas não precisamos nem pensar muito, já que a própria Melissa nos deu essa resposta. No último evento em que ela participou no Planet Comic Kansas, ela foi perguntada se voltaria a trabalhar com a Spyglass e se a história da Sam Carpenter havia acabado. E ela disse o seguinte, abre aspas, não, a história de Sam não acabou. Eles continuarão fazendo esses filmes, porque os fãs amam. Assim que a Spyglass vender os direitos, eu estarei de volta em um segundo. Ou seja, vendo as palavras dela, ela basicamente confirmou que não vai voltar para Pânico, a não ser que a franquia saia da mão da Spyglass, pois a Melissa não quer mais trabalhar com eles. Então as esperanças da Melissa Barrera voltar em Pânico 7, feito pela Spyglass, morreram mesmo. Agora voltando ao rumor. Depois de relembrarmos tudo isso, dá pra entender a possibilidade desse rumor. Em janeiro saiu um rumor que a Spyglass entraria em reunião com a Melissa Barrera para custear um novo acordo. Se essa reunião aconteceu, nós não sabemos, mas pelo andar da carruagem, se aconteceu, não deu bom. Ou seja, a Spyglass se encontrou em uma situação complicada, pois de um lado eles têm a Melissa Barrera que não quer voltar devido ao maltrato que o próprio estúdio fez, e de outro tem a Jenna Ortega com a agenda cheia e com cachê alto demais para esse tipo de produção. Qual é a solução que eles acharam? Trocar todo mundo. Já que não conseguiram ter a Melissa de volta e nem a Jenna Ortega, trocam tudo e a Jasmine e o Mason foram no bolo. Com atores novos e mais jovens, eles podem gastar menos e podem manter a história seguindo. Agora, será que isso pode dar bom? Eu acho que você já sabe, né? Certamente você acha que não. Eu já digo, não sei. E por que disso? Se formos olhar o histórico de Hollywood, quando esse tipo de coisa acontece, geralmente isso daí dá um problema que é, os fãs não aceitam. E é até fácil de entender, o hate todo após a demissão da Melissa Barrera já diz por si só, tem muita gente revoltada e agora vem essa. E sendo bem sincero, eu não tô muito surpreso com esse rumor, pois eu já tinha comentado isso aqui no canal, que poderia acontecer. Tem gente que tá levando isso de boa, pois estão interessados mais nos personagens do que nos atores em si. E já vimos isso acontecer antes em Pânico. Quando o Pânico 5 foi anunciado com um novo elenco, muita gente torceu o nariz, mas o filme foi bom. Só que aquilo, tivemos um novo elenco, mas os personagens clássicos estavam lá. Ninguém mexeu neles, tirando o Dewey que morreu e a Judge. Mas estavam lá, com os mesmos atores reprisando seus papéis. Embora muitos até gostem dessa ideia, pois vai finalizar a história, tenho certeza que a maior parte do fandom de Pânico não vai acertar. Lá em 2020, muita gente estava achando que os novos atores iriam substituir os clássicos. Teve que rolar informações oficiais para dizer que não. E agora eu vejo que se isso acontecer vai ser um problema e Pânico 7 flopa. E um flop maior falando em dinheiro, que foi Pânico 4, e um flop muito maior falando em críticas em comparação a Pânico 6, por exemplo. Eu, Ezek do Speed Nerd, não sou contra a trocarem o elenco. Eu não sou a favor de substituição, para poderem mudar o elenco inteiro e manter a mesma história. Se isso acontecer, tem que ser uma nova história, que nem rolou com a série Scream. Eles mudaram tudo, trouxeram um novo elenco e criaram uma nova história. Com novos personagens, não precisa ter o Corey Ford, esquece eles e criam algo novo. Pânico é a única franquia slasher que não precisa se segurar na sua Final Girl, e em um único local, que no caso é Woodsboro, como acontece com os demais filmes, tipo Halloween, que sempre se passa em Haddonfield, ou o Jason, que pela sua maioria das vezes passou em Crystal Lake. Eu já disse e repito aqui mais uma vez, o personagem mais importante da franquia é o Ghostface. E como o Ghostface pode ser qualquer um, não, a história não precisa ter ligação com ninguém. Eles podem criar algo novo, é só manter a essência da franquia com uma nova história. Eu não sou a favor da substituição do Corey Ford, do Quarteto Top, mas aceito numa boa se tiver uma nova protagonista com novos personagens que orbitam outros lugares, sem ter ligação com alguém ali da história de Woodsboro. E se isso acontecer, vou acompanhar tudo, vou assistir e depois vamos ver no que vai dar. Mas como o próprio Mason Gruen revelou recentemente em um rumor,
ele acha que Pânico 7 vai acontecer. Se der dinheiro, vai acontecer, independente de todas as polêmicas que está acontecendo. E isso pra mim é muito óbvio. O que manda, na verdade, é dinheiro. A galera não quer nem saber quem vai estar interpretando quem. O que eles querem saber é de money. E como o próprio Mason Guri falou aí, se der dinheiro, eles vão dar um jeito de fazer Pânico 7 acontecer, porque rende grana. É um dos filmes que mais tem rendido grana aí, principalmente no terror, nos últimos anos. Mas e você, aceita numa boa substituírem o quarteto top? Assistiria Pânico 7 com uma nova protagonista, com novos personagens, sem ligação com a Sidney ou com o Corey Ford? Deixa aqui nos comentários e deixa aquele like também para ajudar o Speed Nerd a chegar a mais pessoas, para podermos estar aqui sempre falando dessa franquia e de algumas outras. Se você puder compartilhar o vídeo também vai ajudar muito. Quero te convidar a seguir o Speed Nerd lá no Instagram, @canal Speed Nerd. Vou voltar a postar por lá e interagir com a galera nos stories. Vai ser muito legal ter a sua presença por lá. E se você é novo aqui, vou deixar mais 2 vídeos de Pânico para você assistir. E se você gostar deles, você se inscreve. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!